Olá, estamos aqui em mais um programa do Missão Desenvolvimento e temos hoje um episódio especial. Temos um episódio especial que nós estamos hoje conversando com o presidente do BNDES, Luiz Mercadante. É um convidado especial e um programa especial. Estamos gravando hoje o programa aqui na própria associação. Esse programa está comemorando 3 anos de existência. E vamos celebrar esses 3 anos também com esse 100º episódio. Além disso, nós estamos comemorando também 70 anos da Associação de Funcionários do BNDES. Então, esse programa realmente é um programa muito especial. E eu hoje, assim, eu vou começar então aqui com a apresentação do presidente, né, que é uma apresentação quase dispensável, todo mundo conhece, assim, a sua importância e a sua presença no mundo político, no mundo econômico. E para começar, uma apresentação de... Todo mundo sabe que, antes de presidente, foi senador também da República. Aí eu queria trazer uma pergunta, uma dúvida quase assim, pessoal, que pode servir como uma introdução aí para a sua apresentação, que é a seguinte. Quando eu me lembro, nos anos 80, você era o porta-voz econômico do PT. Depois, você se tornou uma das lideranças políticas mais importantes do PT. Como é que foi esse movimento de ser a figura mais técnica, né, da economia para se tornar uma figura política? Porque eu acho que essa trajetória não é específica sua. Vários, talvez, colegas de geração próxima, na esquerda e na direita, fizeram esse caminho. Então temos Delfim Neto, Roberto Campos, o César Maia, que acho que é um contemporâneo, era o que passou para a política. E isso é uma coisa que eu acho curiosa. E se essa agora assumiu o BNDES, não é uma espécie aí de superação dialética, junta o economista com o político para estar à frente do BNDES. Então, eu acho que a gente pode caminhar na apresentação por aí. Bom, Arthur, primeiro eu queria agradecer o convite, me sinto muito honrado. Eu também estou fazendo 70 anos esse ano, junto com a associação. Minha história de vida se confunde um pouco com a FBNDES, acho que passei muitas dessas etapas históricas e é muito importante o papel que esse programa e a associação tiveram na defesa do banco nos momentos mais difíceis. O banco foi fortemente atacado. A minha convicção hoje é que havia um projeto de privatizar o Banco do Brasil e acabar com o BNDES. E era um projeto que foi sendo implementado progressivamente, eu acho, desde o golpe, mas principalmente na gestão Bolsonaro-Paulo Guedes. E depois eu vou falar de alguns dados que reforçam essa minha convicção. Vai te dizer que eu comecei a militar em 1973, que eu era presidente do Centro Acadêmico de Economia da USP. Depois nós fundamos o DCE, depois eu fui presidente da Associação de Professores da PUC quase 7 anos, período da redemocratização. Fundamos a ANDES, naquela época, Associação Nacional de Docentes, eu fui o primeiro vice-presidente em 80. Fundamos o PT, participei da fundação, a CUT, em 84. E depois, enfim, fui deputado, senador, ministro em 4 mandatos. E no parlamento, você é um cantor. O cara fala, qual é a música? Você tem que cantar. Líder do governo, eu brincava que era São Sebastião, cada dia uma flecha. Porque você está a oposição inteira batendo e tal, todos os problemas vão para o plenário. Às vezes o ministro onde teve o problema desaparece, você que tem que responder. Então você é obrigado a tratar de todos os temas que estão na agenda do governo. Você tem que defender o governo, tem que aprovar os projetos de lei, e é uma pauta muito extensa. Eu comecei lá atrás, em 82, na coordenação do programa do Lula governador. Era Paulo Freire, São Paulo. que é o intelectual que mais... O nosso núcleo era na PUC, ele dava aula na PUC também. Acho que o intelectual que mais me marcou naquela época, assim, pela profundidade, pela forma de pensar o mundo, Aziz Absaber, Paulo Singer, estava o Ladislau Dalbor. Tinha uma equipe muito interessante, Florestan Fernandes. Aí dali eu fui assumindo esse debate econômico, todos os anos 80 e tal, e no começo dos anos 90 também. Aí quando eu fui deputado, eu entrei na CPI do Collor, orçamento, aí você muda um pouco de figuras, você ganha. E hoje, a minha visão, eu voltei a ser um compositor. Sou bacana, eu não falo de qualquer coisa mais. A minha música é o BNDES.
São as entregas do BNDES, a vida do banco, o lugar do banco no debate econômico, os temas que associam o banco, a defesa do banco. Então, você tem que se concentrar naquilo que é o teu mandato público, né? O RG é uma coisa, mas o CNPJ é o que importa. Cada função pública tem uma característica. Quando eu era ministro da Educação, eu só falava de educação. Ciência e tecnologia, eu só falava de ciência e tecnologia. Então, eu acho que agora eu estou nessa função e foi um prazer muito grande vir para cá. O banco é uma instituição muito rica. A primeira audiência que eu tive, quando fui nomeado, foi contigo. Você trouxe lá toda uma visão do banco e muita coisa que nós estamos implantando, que nós estamos buscando construir, estava naquela leitura que a associação tinha. Prometi a você que assim que eu tomasse posse, eu viria aqui como primeiro ato. Veio, verdade. E abolir a curva forçada, que era uma coisa que completamente descabida, a associação lutava contra isso, na forma de você compulsoriamente prejudicar uma parte da equipe de trabalho, uma coisa totalmente superada historicamente. Fizemos e fomos construindo uma agenda aí de diálogo e de construção coletiva. Então, eu vejo que é um momento de reconstrução do banco. Nós entramos, o caixa do banco no início de 2022, era 90 bilhões. Quando nós entramos era 16. E toda a pressão, inclusive na mídia, era para vender a carteira, que tinha que pagar 23 bilhões no final do ano. Sim. E vender a carteira significava abrir mão, por exemplo, dos dividendos. Nós recebemos a venda da Vale e da Petrobras anterior, trouxe uma perda de receita para o banco gigantesca. E seria o mesmo se nós fizéssemos isso. Essas ações valorizaram 100%. E recebemos quase 18 bilhões de reais de dividendo. Então, nós não queríamos desfazer da carteira, que está muito concentrada. Não que a gente não possa vender ações. A gente pode, uma empresa que já está madura, para ir para um outro investimento, para ir para uma outra atividade. Exato. Isso é o papel do banco, para induzir o desenvolvimento. Mas havia essa pressão. Então, recompor o caixa foi uma das tarefas. Conseguimos repactuar com o TCU. Acho que a relação com o TCU hoje é outra, muito mais colaborativa, construtiva. A Fazenda ajudou muito nisso. E criar os instrumentos de financiamento para poder aumentar o funding. Dá um dado aqui, só para fechar esse começo. Em janeiro e fevereiro, os projetos que estão entrando no banco, pedido de financiamento, é recorde de 10 anos. Aprovações, recorde de 9 anos. Desembolso, recorde de 8 anos. E essa é a trilha, né? Primeiro apresenta o projeto, depois você aprova os melhores, depois você começa o desembolso, que é progressivo à medida que a obra, a indústria avança. Então, é um momento muito forte de recuperação, de reconhecimento do banco. Você vê a pesquisa de opinião pública, nós estamos no melhor momento da história do banco, nessa série histórica de avaliação. Ganhamos vários prêmios internacionais, ganhamos esse ano, desbancamos a Goldman Sachs, que 3 anos ganhava o melhor banco latino-americano, estruturação de projetos, gestão, ganhamos 3 principais prêmios. Então, acho que o banco está recuperando e mostrando para o Brasil que é imprescindível para o desenvolvimento do país. Era um equívoco essa visão neoliberal, ortodoxa e descabida. É só olhar o mundo, você tem 508 bancos de desenvolvimento no mundo. Nós somos 18 trilhões e meio de dólares de ativos, quase mais de 10%, 12% do investimento mundial são bancos públicos de desenvolvimento. Sim. Então, nós estamos, acho que, recuperando esse papel fundamental para o país. Sim. Essa questão, inclusive, chocava economistas de fora. O Stiglitz chegou a escrever um artigo, se não me engano, em 2020, justamente era o que está acontecendo no Brasil, né? Você está acabando com... Depois respondeu isso o Armínio Fraga, junto com quem foi também diretor aqui, tinha o nome peculiar de Carrasco. Então, rapidamente ficou conhecido aqui no BNDES. E não, é isso mesmo. A resposta deles na Folha de São Paulo é porque não precisa, porque o mercado de capitais vai substituir. Então, vamos falar um pouco sobre isso depois. Mas como você já entrou na questão do BNDES, eu acho que a questão, assim, a gente quer fazer um debate sobre estratégia, né? Nós vivemos num mundo hoje, né, que é um mundo que estava ali se construindo de forma, talvez, ficando muito claro, exatamente quando o PT assumiu o primeiro mandato, que é esse mundo sinocêntrico, né, que a China passa a ter um papel de obrigar todos os países a se reposicionarem. E bom, hoje, se aquilo estava em formação naquele período, hoje isso está muito claro. Então, acho que qualquer estratégia de desenvolvimento vai passar por uma discussão disso. Quais são as ameaças, oportunidades, né, desse novo mundo, né, que vem assim, confirmando, né,
essa marcha que não termina da China, né? Com vários economistas prevendo que vai acabar no ano que vem, etc e tal. Então, assim, você vê ao longo do tempo, né, diferentes posicionamentos de economistas brasileiros sobre isso. Então, falando até num campo do desenvolvimentista, né? Eu me lembro que o Luciano Coutinho, ex-presidente do banco, achava em algum momento que a China poderia ser um grande servir de apoio financeiro, vai financiar projetos no Brasil. Depois se viu que isso era mais complicado, porque os chineses apoiam os projetos, mas eles querem trazer a mão de obra para. Eles não financiam só, eles trazem, inclusive, a mão de obra para botar as obras de pé, etc. E tal. Então eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse mundo sinocêntrico, quais são as oportunidades, quais são as tarefas do BNDES nele, o que te preocupa. Em particular, o governo está dizendo de forma muito clara, é preciso reindustrializar. É possível reindustrializar num mundo em que os asiáticos produzem produtos manufatureiros com preços tão baixos? Bom, se a gente olhar para a história do Brasil, durante mais de 4 séculos, nós fomos um país primário exportador de commodities. O ciclo do café, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da borracha, foi assim historicamente. No entanto, você imaginar na crise de 29, quando desaba o mercado global, a bolsa, etc., é ali que o país dá um salto industrializante. Em 1934, o Brasil passa a ser, o PIB passa a ser predominantemente industrial, por substituição de importações, e o Getúlio tinha uma visão, aquelas 3 fases do governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, que foi um regime autoritário, mas ele tinha uma visão industrializante do país, que é o que todo o pensamento desenvolvimentista, estruturalista, crítico da América Latina, especialmente depois da CEPAL, vai desenhar. Você pegar Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, Pebres, Aníbal Pinto, todo esse pensamento vinha que a única forma de você superar o subdesenvolvimento é a indústria. Por quê? Porque ela é que gera mais inovação, que impulsiona a tecnologia, que gera empregos mais qualificados, que melhora a qualidade do emprego, da renda e reduz as assimetrias de distribuição de renda, que gera uma sociedade com mais oportunidades. Então, o empenho... Hoje nós temos uma história de industrialização. O Brasil, em 80, nós estamos falando da China, era mais industrializado que a China e a Coreia juntos. Então, o que o neoliberalismo fez e que a China foi na contramão e é o que é? Ela tem razões estruturais, o tamanho, enfim, fez uma revolução, é uma outra realidade. Mas a Ásia, principalmente, foi no modelo de relação Estado-mercado de outra qualidade. O Estado indutor do desenvolvimento, o Estado impulsiona, o Estado é parceiro, o Estado que planeja estrategicamente, e o resultado está aí. Caminha para ser a maior economia do mundo, disputa as inovações, lidera a parte de ciência e tecnologia. Então, nós temos que recuperar e rever a nossa história e repensar, mas nós temos uma história de industrialização, temos uma base. Só tem 3 países que produzem e certificam aviões no mundo, o Brasil é um deles. E a nossa empresa, a Embraer, está crescendo fortemente. Acabamos de fechar a venda de 90 aviões que o banco vai financiar. Então, em 2002 eram 9, o ano passado foram 67, esse ano são 90. A indústria automobilística, que pela matriz insumo-produto, chamada matriz Lontief, é a indústria da indústria, porque é a indústria que mais efeitos industriais gera para trás e para frente. O automóvel tem autopeça, metalurgia, siderurgia, química, plástico, borracha, cada vez mais tecnologia de informação embarcada, mais eletroeletrônica. Para frente, petróleo, estrada, postos de combustível, oficinas, etc, etc. Ela vinha minguando no Brasil, ela estava desindustrializando o país. Nós entramos, acho que o vice-presidente Alckmin tem sido um parceiro muito importante nisso, com todo o apoio do presidente Lula, nós mudamos o caminho. A indústria automotiva está anunciando 107 bilhões de reais no Brasil de investimentos. O BNDES está financiando a inovação, porque o que nos interessa é o carro híbrido, que seja não um carro 100% elétrico, mas um carro elétrico a etanol. Nós somos o segundo maior produtor de biocombustível do planeta, segundo maior consumidor, e isso significa engenharia, inovação, tecnologia, formar quadros no Brasil. O centro de P&D tem que ser aqui, e para isso. Então nós estamos conseguindo trazer ônibus elétrico, somos o país que mais... Então, a sua forma de ver, assim, a China, na verdade, ela é um exemplo, é uma confirmação do que deve ser feito. Não, o Brasil tem que ter uma inserção internacional soberana e não alinhada. Nós temos conflitos comerciais com a China.
hoje em vários setores. Por exemplo, você pega a siderurgia, Estados Unidos, Canadá, México, União Europeia aumentaram em 25% as tarifas de importação e os Estados Unidos, para tubos, por exemplo, dutos em aço, 120% de tarifa para segurar a China. Porque não tem como competir com a China. A China, em 10 anos, produziu mais aço que os Estados Unidos em um século. Então, não tem como. Então, agora, nós temos que acompanhar essa medida. A nossa tarifa está 9,1. O crescimento das importações em 2023 arrebenta, tem alto-fornos fechando, programa de investimentos sendo transferido para outros países. Então, nós precisamos saber utilizar a defesa comercial. Ao mesmo tempo, as nossas exportações para a China são mais de 100 bilhões de dólares. Acabamos de agora de inaugurar novos frigoríficos, mais valor agregado para a pecuária, mas é basicamente exportação de commodities. Nós precisamos integrar a cadeia produtiva, gerar mais valor agregado aqui. E isso significa negociar melhor as nossas relações. Por exemplo, nós fechamos com o NDB, com a presidenta Dilma, 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Estamos fechando já um segundo pacote grande. Estamos conversando com o Banco de Infraestrutura da Ásia, que tem uma forte presença chinesa. Vamos tentar fechar um pacote de 3 bilhões de dólares. Nós estamos negociando fortemente com a Arábia Saudita, um grande fundo de investimento, com os Emirados Árabes. Então, nós precisamos ter política externa. E o presidente Lula abriu essa janela de novo para o Brasil. Estamos negociando com o KfW para ônibus elétrico. Nós estamos com o Banco Mundial, com o BID. Então, o BNDES e o país têm que buscar integrar cadeias de valor, gerar mais valor agregado, diversificar mais o nosso comércio, sair de poucas commodities. Nós precisamos, tanto na indústria, mesmo no agronegócios, mais investimento em fertilizantes, biodefensivos, a indústria de alimentos, exportar produtos com mais valor agregado. Você acha que a nova política industrial do governo, ela vai nesse caminho, então? Você diria que ela tem essa tarefa de absorver ela hoje já está traduzindo essa nova reação, essa presença da China, essa agenda de reindustrialização. Como é que você vê a questão da Eu acho que ela está política? muito bem desenhada. Você viu, a Mariana Mazzucato, inclusive, elogiou a ideia de missões, né? Nós temos 6 eixos fundamentais. Sim, que a inspiração, eu estava fazendo uma propaganda, nosso nome do programa é Missão Desenvolvimento, né, que é uma inspiração, uma sugestão do Paulo Gala, que é uma sugestão direta do trabalho aí da Mariana Mazzucato. Isso. Então, mais uma homenagem para ela, que é uma parceira. Veio aqui logo que nós tomamos posse, que veio por vídeo, mas vai vir presencialmente, junto com o Jeffrey Sachs, o Stiglitz e eram vários intelectuais importantes. Mas quais são as missões? As cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, que é digitalizar, sustentabilidade, sequestro de carbono, complexo econômico e industrial da saúde, que está fortíssima a demanda no BNDES hoje, onde nós temos o maior déficit comercial, 25 bilhões de dólares. Então, é uma área que, e nós vimos na pandemia, você tem que ter investimento, inovação, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentável. O banco acabou de ganhar o prêmio, os melhores projetos, melhor estruturação, mais debênture na área de infraestrutura, principalmente saneamento e mobilidade. Transformação digital da indústria. Nós estamos fazendo o Brasil mais produtivo para 200 micro e pequenas empresas e 94 mil vão ter, 200 mil, vão ter assessoria direta do Senai e Sebrae com desenho do BNDES para digitalizar e para aumentar a competitividade. A bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética. Nós somos o país, em 2023, o terceiro país que mais recebeu investimento externo para a transição energética. 88% da nossa matriz elétrica é limpa, 47% da matriz energética. E você viu a Bloomberg essa semana, por causa do BNDES. 83% dos investimentos em energia limpa vieram para o Brasil da América Latina. E quem que lidera isso? Quem estrutura? Quem viabiliza? O BNDES, desde a origem. Desde lá de trás, hidroelétrica, solar, eólica, estamos negociando uma planta forte para produzir células e placas no Brasil. Quer dizer, nós temos que continuar substituindo importações e gerar valor agregado. E tecnologia de interesse para a soberania e a defesa nacional. São 6 missões. Agora, qual é o foco que nós estamos mais diretamente envolvidos? Primeiro, uma indústria inovadora e digital. Nós conseguimos aprovar a TR, ela veio só em setembro, mas mesmo chegando em setembro, nós liberamos 3 bilhões e 800 o ano passado, a demanda está fortíssima, muitos projetos inovadores, de transição digital,
de gerar novos processos, novos produtos. Você se refere à linha de inovação, A né? linha de inovação, que é uma taxa de juros de 2% ao ano. Então, é uma taxa subsidiada, nós temos 5 bilhões por ano, mas é fortemente demandada, e esses 5 bilhões alavancam outros, porque você faz um blended. Quer dizer, você dá TR na inovação, mas você financia a máquina, a expansão, a indústria. Depois, uma indústria verde, que é o BNDES Verde, descarbonizar a indústria e a agricultura e para enfrentar a crise climática e gerar empregos dessa economia verde. Uma indústria mais exportadora, o banco voltou a ter uma forte presença na exportação de bens, nós precisamos voltar para serviços. Acho que tivemos uma decisão muito importante do TCU, que julgou, foram 67 processos, na realidade 120, que não teve erro grosseiro e não teve dolo no BNDES, e arquivou esses processos. Isso dá segurança jurídica para os servidores, para o banco poder voltar. E nós apresentamos um projeto de lei, com o que tem de mais moderno na OCDE e todas as recomendações do TCU incorporadas. Nós precisamos de uma lei para dar segurança jurídica aos servidores do banco. Nós precisamos voltar a exportar serviços. 98% da economia está fora do Brasil, o Brasil precisa exportar mais. Mas eu dei o exemplo de avião, que nós passamos de 9 aviões para 67, esse ano vai ser mais de 100. Então nós estamos com uma forte presença nas exportações. E uma indústria mais produtiva, reduzir custos de produção, mais competitividade. E aí entra o banco, né? Nós apresentamos um pacote de financiamento de 300 bilhões de reais, 270 bi são do BNDES. Vou dar um dado aqui importante. Dessa meta, nós já cumprimos em fevereiro 90 bilhões de reais de financiamento. Então nós vamos vir com dados muito fortes. A meta de 300 bi, 90 já foi. Nós vamos cumprir. Nós vamos ir além dessa meta. Eu falei na época, isso aqui é uma meta viável e nós queremos ir além dela. Mas então, eu queria... Você passou da política industrial já para a atuação do BNDES nisso. E aí eu queria... Tá bom, estamos 300 bi aqui, né? Mas uma pergunta que acho que tem que ser enfrentada é o seguinte. Nesses governos Temer e governo Bolsonaro, o BNDES foi parte de umas prioridades, né? Uma das prioridades que, como você falou no início, né? Queriam acabar com o BNDES. Acho que não é privatizar. Tem pessoas que o BNDES não pode ser privatizado. Você pode enterrar o BNDES. Eles deixaram aqui uma granada. Eu sou testemunha disso. Eles deixaram uma granada no bolso. Deixaram granada. É sobre isso que eu queria falar, né? Então, assim, primeiro a gente tem a coisa da TLP. Eu gosto de sempre lembrar que a TLP foi a primeira reforma liberal do governo Temer. Ela aparece antes do teto. Ela foi, assim, era o alvo, era a prioridade. Eu me lembro de estar no Congresso e escutar de assessor, de relator lá, que estava propondo a mudança da taxa. Eles queriam usar aquela coisa dos escândalos, né, dos pseudo-escândalos, para justificar. Houve esse casamento. Essa estratégia de falar mal do BNDES, falar da Caixa Preta, ela foi aproveitada. A estratégia era usar essa difusão dessa imagem na opinião pública para desmobilizar o banco, tirar os instrumentos do banco para o banco operar. E qualquer um que faça uma pesquisa de jornal, de internet, aí vai ver que apareceram todos os economistas liberais, neoliberais, gente que já passou pela esquerda, que a gente nem ouviu falar mais, mas reapareceu agora em consultoria e falando ideias neoliberais para defender a tal da TLP. Então, assim, a TLP, ela exigiu uma mobilização grande aqui. A gente participou como associação desse processo, na contramão, mobilizando empresários, economistas, mas foi uma disputa difícil e eles levaram a TLP. E a TLP não vem sendo alvo de uma revisão no atual governo. Do mesmo jeito, né, uma das últimas coisas que o governo conseguiu lá fazer, né, acho que foi na PEC, não, foi na reforma da Previdência. Eles tentaram meter o BNDES está na Constituição, no artigo 239. Eles tentaram umas 2 ou 3 vezes simplesmente tirar o BNDES da Constituição, que é acabar com o repasse dos recursos do FAT. Mas não conseguiram fazer isso, houve uma disputa muito grande, o Congresso foi importante, a associação esteve envolvida com isso, outras associações se envolveram com partidos políticos, mas eles conseguiram colocar no artigo 239 a obrigação do FAT, né, também ser responsável pelo déficit da Previdência. Então essa é a grande granada que o governo deixou, porque está lá de forma completamente discricionária, não é uma porcentagem que vai para a Previdência.
Então, assim, um novo governo, uma conjuntura muito favorável, deixou ter essa abertura lá. Então, a minha pergunta é o seguinte: sem rever algum desses legados desse período aí, Temer, Bolsonaro, o BNDES pode cumprir esse papel que é necessário para a retomada da reindustrialização, para fazer esse apoio para a nova política industrial? Então, nós entramos aqui, e você sabe disso, num cenário no Congresso e na opinião pública muito adverso ao BNDES. Né? A imagem que era uma caixa preta, que tinha ineficiência, que apoiou empresas que quebraram, era muito forte. Tanto que nós falamos, nós vamos construir o BNDES do futuro, e o banco ficou muitos anos sem defesa, porque na realidade as diretorias passavam e ajudavam a empurrar o banco para baixo e não defendiam a instituição que foi feita, não mostravam. Não... A ponto eu peguei, por exemplo, o CEO de uma grande empresa, dizendo assim, não precisa mais de política industrial e subsídio. É a empresa que tem a relação mais antiga com o BNDES, setor de papel e celulose, nunca existiria esse setor sem o BNDES. A empresa tinha projeto aqui de 2 bilhões e 600 que foram liberados e sou obrigado a ouvir, e nós fomos para cima. Então, o tempo inteiro mostrando que é um equívoco completo. Nenhum país hoje ataca a política industrial. Estados Unidos tem 1 trilhão e 900 bilhões de reais em 10 anos, de dólares. A União Europeia 1 bilhão e 700 bilhões de euros. Não vou falar da China, Coreia, porque já faz há muito tempo, o Japão. Então, os países estão reagindo para poder preservar a sua base produtiva, atrair indústria. Então, a política industrial é imprescindível, a retomada da industrialização nesse mundo geopolítico tenso, de intensa competitividade. É o consenso de Washington, não é consenso nem em Washington. Isso aí acabou. A discussão é outra. O FMI mostra mais de 2.000 medidas que foram tomadas de política industrial. Dessas 2.000, 78%, 71% foi tomado China, Estados Unidos e União Europeia, onde está 70% da indústria. Então, nós precisamos olhar o que está acontecendo no mundo e o Brasil tem as mesmas condições? Não, mas ele tem alguma condição de fazer, que é o que nós estamos lutando. Então, qual foi a estratégia da diretoria? Porque uma vez eu era líder do governo, veio uma ministra conversar, tinha um projeto tramitando, ela falou, não, eu quero que faça assim. Eu falei, assim não vai dar. Não, mas tem que ser assim. Eu falei, quantos votos você tem para fazer assim? Se você me disser quantos votos você tem, eu faço assim. Senão eu vou fazer do jeito que dá para fazer. E depois ela reconheceu que foi muito bom, tal, etc. Nós precisamos construir maioria para aprovar as coisas para o BNDES. Por isso que a imagem, a pesquisa da Datafolha mostrar que é o melhor momento a imagem do banco, ajuda na tramitação dos interesses do banco. É um processo. O que é que nós conseguimos colocar de novo que ajuda nessa direção? Primeiro, a TR. 5 bilhões por ano. Temos 20 bi para fazer política de inovação, que o banco já não fazia mais. Porque inovação é risco. Se não tiver subsídio, esquece, porque não vai ter inovação. E a inovação está no coração da economia contemporânea, que é uma economia do conhecimento. A letra de crédito ao desenvolvimento, que teve uma objeção fortíssima na imprensa, etc. Se você pegar LCA, LCI, CRACRI e debêntures incentivadas, tem 1 trilhão e 400 bilhões de reais de estoque no mercado. Nós estamos falando de 10 bilhões por ano. Matamos essa discussão. Aprovamos na LDO, só falta aprovar, já combinamos com a Fazenda, com a Casa Civil, com o governo, e pedir urgência no projeto. São mais 10 bilhões por ano. Depois, a LCA. Nós emitimos a LCA agora, recentemente. Captamos 800 milhões e é um instrumento que o banco não fazia mais, que também é incentivado, porque tem desconto de imposto de renda. E que é um título que a gente pode entrar forte para estimular a descarbonização, modernização da indústria, digitalização, que é um título que nós estamos fazendo. Depois fechamos, finalmente aprovamos o LCA, Letra de Crédito para a Agricultura. O outro instrumento. Então, isso aqui é um potencial enorme no banco. Se nós formos autorizados, seremos. Nós podemos usar hoje de forma limitada, mas nós podemos ampliar muito esse instrumento aprovando o projeto de lei que tramita. Depois, nós vamos ter agora 10 bilhões e meio do Fundo Clima, com uma taxa de juros de 6% e 15% ao ano. Média, 1% para a floresta, 8% para a energia eólica solar. Então é uma taxa muito competitiva e muito promissora. Dinheiro em dólar. A Fazenda captou 2 bilhões de dólares de bônus sustentáveis e ela fez o hedge. Então ela passa o recurso em real, não tem risco de câmbio para o tomador. É um projeto muito importante para a gente. Precisava ser aprovado o plano de investimento, foi aprovado essa semana passada no Conselho do Fundo Clima, que participa o Ministério do Meio Ambiente, nós, etc., a Fazenda, foi aprovado, então o dinheiro vem agora, vamos assinar, acho que, se possível, até o final de março, assinar a vinda de mais 10 bilhões e meio no subsídio. Então, você pega
a LCD que vai vir, a TR que veio, a LCA, o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, que é não reembolsável, que ajuda também a fazer política de enfrentamento da crise climática, que é a crise mais dramática da humanidade, tem um custo. Se não tiver recursos, se não é política pública, não tem como fazer. Tem um custo a transição energética, a descarbonização, tudo isso. É a primeira vez na história que a nova energia, que é a energia sustentável, que é eólica, solar, hidrogênio verde, é mais caro do que a energia anterior, que é a matriz em petróleo, que está aí há um século. Então é uma transição muito difícil e cara, mas imprescindível para a humanidade. Nós estamos vendo, ontem deu 60 graus centígrados no Rio, a sensação térmica. É impossível o planeta continuar assim. E o Brasil tem uma vantagem competitiva, porque tem a floresta amazônica, tem 12% dos recursos hídricos, porque tem uma matriz energética limpa que atrai investimento de qualidade, porque a Europa hoje está com um problema seríssimo de energia, nós temos muito mais condições, a China tem que descarbonizar, então nós podemos atrair investimento, é isso. Em 2023 nós fomos o terceiro país que mais atraiu investimento, e basicamente por causa do BNDES. E nós também passamos a usar debêntures incentivadas. Nós emitimos 18 bilhões no ano passado de debênture incentivada para projetos de saneamento, infraestrutura, energia. Então, nós estamos criando alguns instrumentos que fortalecem o fundo. Novos instrumentos. Novos instrumentos. Agora, tem que enfrentar o tema do FAT. Ah. Tem que enfrentar. Agora, é emenda Porque constitucional. no tema do FAT, eu tive em Brasília, conversei com o ministro Marinho, e ele foi muito claro, assim, você está falando do Congresso, né? Mas ele falou muito claro para mim o seguinte, olha só, havia sensibilidade no Congresso, mas o Congresso perguntava pela Fazenda. Isso, sim, faz parte dessa estratégia? Não, faz parte do governo. Do governo, a estratégia do governo, uma coisa gradual. Tem um problema, que é o seguinte, o déficit da Previdência está crescendo e vai crescer mais. A população brasileira está envelhecendo muito rápida e eles destruíram a base de arrecadação da Previdência. Você tem que recompor a Previdência Social. Toda essa juventude está fora da Previdência. A reforma da Previdência do Guedes. A reforma foi um retrocesso. O déficit aumentou, ao contrário do que eles diziam. Aumentou e eles pegaram o BNDES e jogaram como a fonte, o FAT, como a fonte de financiamento, para destruir o fundo. Se você pegar antecipação, que é contra a lei de responsabilidade fiscal, que o TCU aprovou, do subsídio não receber. Imagina se a economia americana, o desembolso é todo não reembolsável. Imagina que vai ter que devolver, ou na União Europeia, não vai devolver nada, ou na China. Só aqui que teve que fazer antecipação, só o banco teve que fazer. Nós já fizemos 670 bilhões de reais. Se você atualizar pela inflação, dá R$1 trilhão que nós devolvemos ao Tesouro. Então, o banco foi descapitalizando, é isso que eu falei, era 90 bi de recursos em caixa e nós entramos com 16. Nós tivemos, hoje é muito mais, nós fizemos um esforço grande para a capitalização do banco com todos esses instrumentos. E a outra fonte promissora... Eu vou aproveitar esse negócio da devolução, porque eu acho que isso aqui é um indicador de uma indisposição da opinião pública. Porque vocês entraram... Para destruir o banco. Para destruir o banco. E, assim, primeiro, assim, eu posso ficar à vontade de falar isso. As alegações do Tribunal de Contas sobre esse tema são realmente inacreditáveis. Assim, isso até ajudou o Bolsonaro a falar de desvio de dinheiro para o BNDES. Foram emendas aprovadas no Congresso Nacional para capitalizar o banco naquele contexto de enfrentamento da crise. Esse foi a origem do dinheiro, como se todos os bancos de desenvolvimento do mundo são capitalizados eventualmente pelos países. Ali foi capitalizado com títulos de longo prazo. Eles declararam que isso era ilegal, foi aprovado no Congresso. O banco não foi, na época, o banco tinha uma tese de defesa, essa tese de defesa não foi apresentada dentro do TCU, decisão da diretoria do BNDES da época. E aí, a sua administração não fala em rever o que já foi feito, mas pediu para fazer nos 30 bilhões, dos 600, centenas de milhões, né, quase se atualizar 1 trilhão, dos 30 bilhões que faltaram, vocês tentaram simplesmente parcelar essa volta. E a imprensa caiu em cima, o Estadão, Folha, falando da volta do BNDES. Assim, é uma coisa tão desproporcional. Para mim, são as maiores evidências. E ainda teve disputa no TCU dura. Para conseguir dividir. Para conseguir parcelar. Porque eu tirei, esse, para mim, é o indicador. Se a gente chegasse no final do ano e ter que desembolsar mais 23 bi, se arrebentava o caixa do banco. Eu falei, não, chegamos aqui tinha 16 bi no caixa. A conta não fechava. Só tinha uma saída, vender as ações. Que é o que o mercado queria, que entregasse Petrobras, principalmente, que deu 220 bilhões de reais de dividendo em 2022 e deu, em 2023, deu 172, é a 4 empresas que mais pagam dividendo no planeta. A gente quer aproveitar, então, a gente está chegando... Mas é o seguinte, é muito importante a gente ter uma estratégia
nós temos que fazer maioria no Congresso. Então não adianta apresentar uma emenda constitucional que vai ser engavetada. Por exemplo. Agora nós temos que aprovar a LCD. Já está na LDO, nós temos que aprovar o projeto de lei. Nós temos que trazer os recursos do Fundo Clima. Temos que aprovar a LCA. E tem um projeto de diversificar indexadores para o BNDES. Está tramitando no Congresso. Tá. Mas eu não vejo chance de aprovar. Eu entendo que o senhor argumento é uma estratégia gradual de ganhar, de disputar essa opinião pública, de mostrar novos instrumentos. E entregando, o banco vai entregando. Então, por exemplo, nós fizemos 101 bilhões de reais para micro, pequena e média empresa. Isso nunca foi feito. O banco hoje é a instituição mais transparente da República. De 8 mil que os tribunais de contas investigaram, o BNDES tirou o primeiro lugar. E a CGU a mesma coisa. Ou seja, se a instituição mais transparente é enterrar o discurso da Caixa Preta, e não tem nenhuma instituição, nem Tribunal de Contas, nem a CGU, são mais transparentes que o BNDES. E é um banco, né? Que o sigilo sempre foi um tema importante do sistema financeiro internacional. Então, essas conquistas, o que nós estamos fazendo com o Fundo Amazônia, que estava paralisado, os recursos do Fundo Clima, a transição energética, crédito para a indústria, exportação, para o agro. Hoje nós não temos mais uma crise, estamos priorizando a agricultura familiar, mas estamos fiscalizando o desmatamento para financiar, mas o agro que produz, que quer ser reconhecido internacionalmente, reconhece que o BNDES, nós temos 30% do Plano Safra aqui hoje. Então, com tudo isso, com essa legitimidade de entrega, nós vamos avançando a nossa agenda no Congresso. Porque qual é a meta que nós queremos? Dobrar o tamanho do BNDES em 4 anos. Era 1%, nós queremos voltar a ser 2%, que é o que era no final. Porque ali em 2008, 2009, com aquela crise de crédito, o BNDES cresceu muito rápido, tinha que crescer para enfrentar a crise, mas ele pode voltar a ter o tamanho que ele tinha historicamente, e era 2% do PIB. Não faz sentido o banco ser inferior a 1% como quando nós chegamos aqui. Então, é um processo para nós chegarmos lá, e essa ideia que o banco prejudica o mercado de capitais é outra bobagem. Dou o exemplo depois das americanas. A fraude das americanas, que é a fraude do setor privado, parou o mercado de crédito. Não tinha emissão de título. 500 fundos perderam dinheiro. Os bancos perderam 23 bilhões de reais. O BNDES é que voltou, estruturou a maior debênture de infraestrutura da história do banco e a segunda maior debênture da história do banco. Então nós fizemos 2 emissões muito fortes e o mercado voltou, por exemplo, para as debêntures incentivadas. E aí depois voltou para o resto. Então nós ajudamos a fortalecer o mercado de capitais. Nós queremos pensar agora em IPO. Queremos lançar novas empresas no mercado. E o banco vai disputar essa área. Bom, ganhamos o prêmio melhor estruturador de projetos em Nova York, que é um prêmio para toda a América Latina, e desbancamos o Goldman Sachs, que 3 anos ganhava o primeiro lugar, que é o maior banco americano. O BNDES tirou o primeiro lugar esse ano. E é o quê? É um prêmio de capacidade, porque esse banco, eu brinco, mas é mais ou menos a verdade, por metro quadrado, eu acho que é a instituição que tem mais mestres e doutores da República e mais profissionais qualificados. Nosso único problema também é que para desmontar o banco é não ter concurso. 11 anos sem concurso. Então tem um saber que está indo embora. Nós temos que renovar, nós temos que transferir para a nova geração. E vamos fazer concurso, está pronto, aprovado, encaminhado. Logo sairá o edital. E nós queremos novos servidores para dar continuidade a essa bela história, futuros associados da FBNDES. A gente estava falando aqui, a gente passou por essa discussão da devolução, que veio uma orientação lá no TCU. Uma outra interferência assim, grande do TCU no BNDES foi colocar em discussão a questão da exportação de serviço. Eu sei que isso daí, se a gente fosse elencar 2 temas que ficaram assim marcados no BNDES nesse período ali do 2015, 16 em diante, foram a questão das operações da JBS, né, e a questão das exportações de serviços. Depois, isso no governo Bolsonaro foi misturado com todo tipo de visão conspiratória. Isso era um hit, né, da discussão sobre BNDES, a questão das exportações de serviços. Eu não acho que a gente não precisa nem mencionar, né, as teorias da conspiração, mas eu me lembro que a imprensa séria foi absorvida por isso. Eu tenho um caso interessante, a revista Piauí publicou em 2017 um artigo que chamava Exportando Propina. Então era um artigo sobre, o tema já é exportando propina, mas era um artigo sobre os escândalos de corrupção no Peru. E mostrava que no Peru
você teve todos os governos de diferentes linhas ideológicas envolvidos com corrupção em obras da Odebrecht no Peru. Eram obras públicas da Odebrecht no Peru. No meio da matéria, se falava do BNDES. E aí falava do BNDES, a importância do BNDES na América Latina, nos financiamentos, etc e tal. Não se falava de nenhuma outra instituição financeira, só falava de BNDES. Então, a matéria não dizia que o BNDES estava vinculado àqueles escândalos de corrupção no Peru. Mas se você ler essa matéria, você podia sair com a impressão de que o BNDES estava, porque ali aparecia no meio da discussão. Quando o Alan Garcia, né, tem aquela tragédia, ele se suicida, né, apareceram também artigos na imprensa, também na imprensa séria, fazendo essa ponte. Falava do suicídio do Alan Garcia, falava de escândalo Odebrecht, e no meio dos artigos aparecia lá o BNDES. Eu na época, parei para examinar se tinha alguma conexão. E é interessante que a Odebrecht estava no Peru desde 79. Só que o BNDES financiou apenas 2 projetos da Odebrecht no Peru e foi por volta de 2012, 2013. Eram projetos para setor privado que não tinham nada a ver com os escândalos de corrupção no Peru. Então, primeira coisa, o BNDES não tinha nada a ver com aquilo dali, apesar do jornalismo brasileiro estar associando, inclusive, o suicídio do Alan Garcia. Segundo, quem financiou a Odebrecht? A Odebrecht não é uma empresa que pode se financiar, né? Ela precisa de financiamento. E você vai encontrar que em todas essas obras que houve corrupção, teve financiadores. Um deles financiou o PPK, que era um presidente que falava um espanhol com sotaque inglês lá no Peru. Era um escritório de Nova York, um sindicato de bancos, organizou um sindicato de bancos para financiar esse projeto. Outros eram projetos financiados pelos europeus, né? Mas o que você vê nesse projeto que a Odebrecht fazia no Peru é que, quando os europeus financiavam, por exemplo, os materiais das ferrovias que eles faziam vinham todos da Europa. Essa que era a diferença. Quando a Odebrecht trabalhava no Peru, com financiamento de fora, é isso que acontecia. Então, assim, essa ideia, né, de que os outros países estão se posicionando, estão usando uma competição internacional sobre isso. No Brasil, isso foi transformado numa coisa que era para ajudar os outros países, que não tinha a ver com o desenvolvimento econômico no Brasil. E o resultado disso foi destruição né, de toda uma engenharia que a gente tinha no Brasil. As empresas foram... Então, eu queria um pouco assim, vocês estão fazendo esse esforço muito grande, você falou já aqui que está tentando encontrar uma nova lei, uma PL, para dar uma tranquilidade nessa questão da exportação de serviço, e a gente teve essa vitória aí recente no TCU. Você tem confiança que nós vamos mudar essa imagem de uma atividade que é importante, que se o Brasil não exportar serviço, fica mais difícil também exportar, o que tem engenharia brasileira, mas fica mais difícil exportar bens brasileiros, e bens, né, turbinas de usina hidrelétrica, são tubos, é uma exportação com qualidade, com valor adicionado. Eu acho, Você tem essa esperança de que... Eu tenho toda a esperança. Eu acho que, primeiro, coisa importante a gente dizer hoje é o seguinte, o TCU mudou de posicionamento na gestão, principalmente a gestão do Bruno Dantas em relação ao BNDES. Talvez mais amplo que isso, mas o BNDES seguramente. Não é, né, mais aquela cultura lavajatista, persecutória, criminalizadora, de destruição do banco. É uma relação mais construtiva, colaborativa. O órgão de controle externo, ele vê problemas que às vezes você não enxerga, ele aponta problemas que você tem que corrigir, ajuste. E se isso for feito de uma forma construtiva, a instituição melhora. Exemplo disso é a transparência do BNDES. Ele não tinha isso, mas construiu e era uma recomendação. Então a gente tem que trabalhar de forma construtiva. Nenhuma das delações, de toda aquela, e hoje está provada as fraudes, e o lawfare, a perseguição política através dos instrumentos jurídicos que ocorreram, nenhuma fala de BNDES. Ao contrário, todos dizem no BNDES não teve. Mas havia processos no TCU que dizia que tinham erros grosseiros na exportação de serviços e que havia dolo dos servidores. Não houve dolo, não houve erro grosseiro na exportação de serviços. São 67 processos que foram julgados e essa tese foi derrotada por ampla maioria dos ministros do TCU. Então isso é muito importante, porque reabre o espaço da gente construir um caminho. Por que a gente precisa voltar a essa discussão? Porque o Brasil tinha uma engenharia muito forte. Essa semana agora fez 50 anos da ponte Rio-Niterói. Eu me lembro a ponte sendo construída. Engenharia nacional. Você pega, por exemplo, Itaipu, engenharia nacional. O BNDES financiou 84 milhões de dólares para a China aprender a fazer
hidroelétrica, e eles fizeram Três Gargantas, um pouco maior que Itaipu. Às vezes, em algum período do ano, Itaipu produz mais energia que Três Gargantas. Foi a engenharia brasileira que subsidiou, que forneceu, que apoiou a China para construir Três Gargantas. Agora nós estamos discutindo uma ponte Itaparica-Salvador, são duas empresas chinesas. Não tem uma empresa brasileira capaz de, por exemplo, disputar uma obra que é parecida com a ponte Rio-Niterói, que tem sistemas de balanço dos pilares e uma engenharia extremamente complexa, exitosa, que está aí, que foi um exemplo para o mundo. Então, temos que reconstruir a engenharia. E por que a exportação é importante? Porque quando você exporta, muitas pequenas e médias empresas que produzem desde o uniforme até equipamentos, máquinas, ferramentas, insumos que nós vamos levar para outros países e estabelecer, gerar divisas, gerar renda. O BNDES financiou em torno de 10 bilhões de reais de serviços e já recebeu mais de 12 bilhões e meio de reais e tem uma carteira ainda a receber. Então, a atividade é rentável para o BNDES. O BNDES, o banco, ele se realimentou. Segundo, o que é que dá a garantia para o banco poder exportar serviço? O FGE, o Fundo Garantidor de Exportações. Esse fundo foi criado lá pelo Fernando Henrique, nos anos 90, colocou R$1 bilhão, nunca mais botou um real. Hoje o fundo tem, acho que 8 bilhões de dólares ou mais, porque toda exportação você recebe um prêmio e coloca no fundo. Então ele é autofinanciado, não é dinheiro do Tesouro. E ele protege, ele dá garantia, por exemplo, ao BNDES financiar. A outra falácia é que nós financiávamos os países. O BNDES não financia nada fora do Brasil, só financia empresas que produzem no Brasil. Nós financiamos uma empresa para ela disputar ou vender um produto, como os aviões, ou vender É um empréstimo vinculado, né? É vinculado à empresa para gerar emprego, renda e desenvolvimento no Brasil. Então, eu acho que com o tempo nós estamos desmontando essa tese e a decisão do TCU foi muito importante para legitimar esse caminho. Então, eu acho que foi mais um capítulo quando eu cheguei aqui, tinham 40 projetos no Congresso Nacional proibindo a exportação de serviços. O que é uma loucura. Todos os países da OCDE exportam serviços. Estados Unidos exporta, China, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Áustria, quem você quiser. Por quê? Porque, eu vou repetir, 98% do mercado está fora do Brasil. Se as empresas não exportarem, ela não tem competitividade. Historicamente, havia uma crítica à estratégia de desenvolvimento brasileira, que ela era muito voltada para dentro, que ela tinha que apostar em exportação. Nessa discussão política que apareceu nesse momento, parece que, no final, ela era um ataque à lógica de exportação em geral. Se a empresa exporta, ela está formando tecnologia, ela está formando quadros, os engenheiros brasileiros estão trabalhando, os mestres de obra, e as obras aqui vão ficar mais baratas, mais eficientes, e nós vamos gerar mais receita, porque é um absurdo agora eu ter que financiar uma ponte que a construtora é estrangeira, como está acontecendo em estradas e ferrovias e tudo mais. E vou dizer mais uma coisa, presidente. A engenharia tem um instrumento diplomático real do Brasil que não é... Essas coisas não são incompatíveis. O Brasil atuar como um líder na região e ele ter disponível, né, linhas de financiamento. Isso não quer dizer que isso está sendo feito a despeito... Isso favorece a economia brasileira. A América do Sul é mais importante para as exportações brasileiras do que os Estados Unidos. São mais ou menos 32 bilhões de dólares para os Estados Unidos, 35 bilhões para a América do Sul. Segundo, a pauta de exportações é mais industrial, com mais valor agregado. E a América Latina é mais importante que a União Europeia. Então, primeiro, nós temos interesses muito importantes. Hoje, por exemplo, você tem países como a Guiana, que quadruplicou o PIB por causa da margem equatorial, produção de petróleo, que quer estrada e porto. E quer o Brasil, porque o comércio é com o Brasil. Eles não estão falando de hidrelétrica lá, não? Porque eles estão fazendo um monte de coisa, eles querem um monte de coisa do Brasil. Eles querem engenharia brasileira. Então, se nós não fizermos, alguém vai fazer. Nós vamos deixar de gerar emprego, renda, desenvolvimento, engenharia, exportação. É um absurdo, porque vai integrar o nosso comércio. Nós temos 5 rotas da integração regional. 5 rotas que são o quê? Saídas para o Pacífico e para o Brasil. Por que é importante? Porque nós vamos ganhar aí 10 dias de navio para a China, vão ganhar competitividade, reduzir custo, aumentar a eficiência da economia brasileira, e a China não fica vulnerável ao canal do Panamá. Que essa qualquer coisa ali, eles têm crise alimentar, porque nós somos o primeiro maior exportador de alimentos do mundo. Então, o que nós fizemos? Fizemos um acordo com o CAF, com o BID e com o Fomplata, 10 bilhões de dólares, o BNDES financia para dentro, eles financiam para fora. Agora,
Nós podíamos financiar, por exemplo, uma estrada daqui ao porto, lá do Peru, ou que seja, ou uma ferrovia, ou uma fibra ótica, ou uma ponte, Como isso não é do porque interesse do isso é Brasil? interesse do comércio brasileiro. É. A outra coisa, você falou da China, a China chega com um pacote de investimento, leva a mão de obra, bota os trabalhadores dormindo no navio, que vai lá, faz emprego, não deixa nada no país, tal, etc. O Brasil não. O Brasil sabe trabalhar com a população local, as empresas brasileiras sabem. Por isso que a África quer o Brasil. Quer de novo a volta do Brasil. E por que nós não vamos deixar? A China entrou com tudo, né? E são matérias-primas, comércio, exportação, fortalecimento Mas da aí a gente indústria. tem um problema hoje das empresas, né? E aí, bom, mas É aí um processo para presidente, é um reconstruir. processo de Mas, reconstrução. mas o BNDES vai ajudar a reconstruir a engenharia brasileira. É. Novas empresas estão surgindo, vão ser fortalecidas. Outras estão tentando se reestruturar. Isso passa Minha Casa Minha Vida, pelas obras de infraestrutura. Tudo isso está A fortalecendo. BNDESPAR pode ter um papel nisso? Seguramente pode ter. É. Tem que voltar. O que nós estamos pensando na BNDESPAR? Para investir, equity, desinvestir. Nós vamos tirar a carteira de crédito para transformar em equity e investimento, né? Explicando para quem nos acompanha. Então, para a gente participar em investimento, nós vamos desinvestir. Nós temos empresas maduras que nós podemos sair no momento certo. A Bolsa de Valores valorizou muito, tem batido recordes nesses últimos meses. Então, nós podemos sair de um projeto para ir para outro projeto. E estamos fazendo também alguns fundos que são muito interessantes. O BNDES entra com 25% do capital, o setor privado 75%, então a gente traz dinheiro privado, a gestão é privada, mas para atingir nichos que nós não temos como atingir. Por exemplo, obras de infraestrutura pequenas e médias. O BNDES não tem capacidade, nós estamos cuidando das grandes obras do país. Saneamento, metrô, ferrovia, pequenos empreendimentos, nós não temos capacidade operacional e nem seria o caso. Então a gente transfere para esse fundo. Bioeconomia, empresas de base tecnológica, startups. Então nós estamos fazendo algumas parcerias para poder alavancar. E muito interesse estrangeiro, de grandes fundos soberanos no mundo, de vir investir no Brasil. Nós vamos ter na COP agora, no G20, que vai ser aqui basicamente no Rio de Janeiro, o BNDES está muito envolvido, nós vamos ter 132 eventos. Nós vamos ter um encontro aqui em junho, que vai ser um encontro de 1.000 participantes no Copacabana, 700 empresários do mundo todo, os mais importantes empresários, 300 lideranças de governo. Então, nós vamos ter um grande interesse e uma grande presença estrangeira no Brasil. E nós temos uma grande oportunidade de oferecer carteira de projetos, parcerias, investimentos e articular e trazer isso para o país. Estamos trabalhando forte. Ótimo. Bom, presidente, queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação no programa, nesse nosso aniversário aqui. E vamos, já deixa o convite para a gente, daqui a algum tempo, fazer aí um balanço de todos esses projetos que estão andando no banco. Não, eu também quero dizer uma coisa aqui, porque eu acho que a FBNDES ela foi fundamental na defesa do banco, segue sendo, total autonomia e independência, critica a diretoria quando tem que criticar, mas é capaz de estabelecer um diálogo e entender que o que está em jogo no país é a defesa da democracia, que foi gravemente ameaçada por esse golpe, é a reconstrução do banco, das instituições, das empresas, do crescimento, da geração de emprego. Então, que tem, e a associação ela tem muita voz dentro da casa, muito respeito dos servidores. Então, queria aqui também dizer publicamente que nós tivemos uma relação republicana, você sempre muito firme na defesa dos interesses dos servidores do banco. Sim. E acho que nós estamos contribuindo aí para retomar o BNDES, o papel histórico que ele teve e vai voltar a ter. Sim, em nome da associação, agradeço muitas das palavras. A associação entende isso claramente, tem o interesse dos empregados, mas a gente tem que estar sempre pensando também no interesse da instituição. Acho que a gente tem. Não é fácil esse jogo, a gente tem que levar em conta esse conjunto de questões na nossa atuação, né? A associação ganhou esse papel de ser uma defensora do banco. As pessoas às vezes questionavam isso. Pô, mas será que as pessoas vão escutar a gente? Porque nós somos uma parte tão interessada. Mas você pode olhar a coisa pelo outro lado, né? Quer dizer, se nem quem tem interesse, quem conhece, quem sabe o que o banco faz, se compromete com a sua defesa, como é que você pode esperar que outros setores apoiem o banco, né? Então eu acho que os empregados do BNDES amadureceram muito nesse período de resistência que a gente fala, e sempre que conversam com a gente é um jogo diferente, né? O jogo você tem que ter ideia para propor, tem que ter argumento para colocar, né? Então a gente sempre sentiu isso. Eu acho que é por isso que a gente tem apoio da grande maioria dos empregados do banco. E tem uma coisa importante também, que as pessoas falam, não, a fundação
a associação tem que cuidar da aposentadoria dos bancos, no interesse nosso no futuro? Tem. Agora, só vai ter Se tiver o BNDES forte. Exato. É a força do BNDES que vai garantir o futuro dos servidores, inclusive na aposentadoria. Se olha a Varig, a VASP, a Rede Ferroviária Federal, e veja o que aconteceu historicamente, IBC, IAA, pode dar uma lista de BNH e tudo BNH, mais. o que aconteceu? Então, Sim. um banco forte garante uma aposentadoria segura, valorizada, Sem dúvida. rica. Então, Então, nós temos muita clareza. é isso, e nós estamos fortalecendo e vamos fortalecer cada vez mais. Vamos entregar esse BNDES para o futuro. Tá bom? Muito bem. Valeu, Arthur. Obrigado pelo convite. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!